Olá pessoal, hoje o nosso grupo de envelhecimento ativo, a gente vai trazer um tema extremamente importante, muito discutido mundialmente, de extrema relevância na terceira idade. Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre atividade física na terceira idade. A princípio, um conceito simples de envelhecer, Envelhecer nada mais é que não morrer antes do tempo, mas aqui não cabe a gente falar apenas de envelhecer, mas de envelhecer bem, de envelhecer com qualidade, que esse sim é o nosso grande objetivo de vida. Falando em envelhecimento, vem à mente sobre atividade física, a gente falar sobre prevenção de doenças e promoção de saúde. Vamos falar um pouquinho sobre o que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia traz para a gente, de forma pontual, o que deve ser feito, então, para a gente prevenir as principais doenças. Ter hábitos alimentares saudáveis, praticar atividades físicas regularmente, que é o que a gente vai adentrar e detalhar um pouquinho mais sobre esse tema hoje, fazer acompanhamento médico periódico e regular, para que a gente tenha melhores diagnósticos precoces, descanso e lazer apropriado, que é algo extremamente fundamental, na nossa qualidade de envelhecimento, e cultivar bons pensamentos para que a gente tenha sempre uma mente equilibrada, e produtiva. Então vamos lá. O IBGE, que é o instituto que traz alguns índices para a gente, mostrou que em 1945 a expectativa no Brasil era em torno de 50 anos. Já por volta de 2020 a expectativa gira em torno de 80 anos. Então em menos de um século a gente viu que a expectativa do brasileiro aumentou muito. Ou seja, nós estamos envelhecendo cada vez mais. E para isso, a gente precisa ter os cuidados para que a gente possa sempre envelhecer com qualidade e com boa funcionalidade. Há estudos que especulam que em 2050, o Brasil, nós seremos a quinta população mundial com o maior número de idosos. Então, quanto mais idosos, mais a gente tem que se preocupar em qualidade de vida, para, como venho falado repetidamente, a gente sempre ter um envelhecimento saudável, em todo o ponto de vista orgânico e mental. Então, em 2020, a população brasileira estava estimada em aproximadamente 212 milhões de habitantes, hoje provavelmente um pouquinho mais, em que desses, aproximadamente 28 milhões eram idosos acima de 60 anos. Mais uma vez aí, é um dado confirmando esse envelhecimento progressivo da nossa população. Essa é uma figura ilustrativa, foi digamos assim, um campeonato com idosos acima de 80 anos, em que a gente pôde ver resultados extraordinários para enfatizar a importância. Isso não é só algo que a gente fala, mas muitos estudos comprovam isso, da importância da prática regular do exercício físico, que pode tanto melhorar o funcionamento orgânico, quanto a questão psicossocial. Então, isso não é só um falatório. Isso, assim, dados e estudos confirmam isso comprovadamente e a gente vai falando um pouquinho mais adiante. O que comprova o contrário, como alguns estudos trazem também, é que os baixos níveis de saúde, quando estão podem estar associados a altos níveis de depressão e angústia, estão relacionados a baixa satisfação de vida, a baixo bem-estar. Essas dificuldades que o idoso tem para realizar atividade física ocasionam problemas físicos, que vão trazer redução de funcionalidade e uma cascata de problemas, digamos assim, quando não bem focado, quando não bem investido. Então, outros estudos mostram que a importância do exercício físico, ele traz a manutenção de equilíbrio, agilidade e capacidade funcional. O que seria isso? Nada mais do que promoção de saúde, nada mais do que a gente conseguir trazer um envelhecimento com qualidade, como venho tanto enfatizando, um envelhecimento com boa funcionalidade, que é tudo isso que nós buscamos, ser independentes e ter uma qualidade de vida, no mínimo, regular. E alguns estudos mostram que para que a gente mantenha a força muscular e o equilíbrio, é importante que a gente realize exercícios com peso, pelo menos 2 a 4 vezes por semana. Trago aqui um adendo, que isso deve ser individualizado, tá? Esse peso deve ser acompanhado por um profissional e, claro, individualizado de acordo com a condição física de cada pessoa.
né? Aqueles que têm maior fragilidade não vai pegar o mesmo peso que uma pessoa mais rígida, certo? Então, sempre lembrar que atividades físicas requerem acompanhamento e avaliação de um profissional. E aqui, né, a gente falando tanto sobre essa importância, vamos trazer quais as recomendações, né, de um dos principais órgãos, que é a Organização Mundial de Saúde, para a prática de atividade física na terceira idade, né? De forma direta, a gente vê que a prática regular, lembrar sempre que a regularidade, tá certo? As atividades diárias, como varrer casa, lavar louça, a gente não conta isso como atividade física regular, como alguns pacientes costumam falar, tá? Atividade física regular é aquela periódica em que a gente tem uma disciplina de exercê-la regularmente, e eu vou falar mais um pouquinho disso adiante. Tá? Então, essa prática regular evita excesso de peso, evita obesidade, previne aparecimento de doenças, reduz níveis pressóricos, melhora a autoestima e contribui, sim, para que a gente tenha um bem-estar físico, um bem-estar psicológico e emocional, que é algo tão fundamental, principalmente nos dias de hoje, em virtude dessa pandemia que tanto nos tirou da inclusão social, né? Então, assim como a gente conseguir, de alguma forma, executar isso, mesmo com essas restrições, né? Então, o que é que a OMS diz para a gente, né? O que seria o ideal de atividade física para a terceira idade? Ele preconiza 150 minutos semanais, né, de atividade leve a moderada, que seria uma média de 30 minutos de atividade física 5 vezes por semana, né? Isso seria o mínimo para que a gente considere isso como atividade física regular. Ou 75 minutos de atividade de treino mais intenso por semana, que seria uma média de 25 minutos 3 vezes por semana. Lembrando, claro, que isso deve ser feito por aqueles que apresentam uma condição física, né, melhorada e que não deve ser iniciada já em treinos, digamos assim, mais intensos, né? Isso para aqueles que já executam e têm um certo acompanhamento, né? Então, isso vai ajudar de forma direta aqueles idosos acima de 65 anos com melhora da locomoção, né, execução de jogos e de outras atividades desportivas. Então, o objetivo de tudo isso é uma melhora clínico, física, orgânica, geral, né? E algumas outras orientações que também vale a pena a gente conversar, né, que a OMS traz recentemente, né, que a atividade aeróbica ela deve ser realizada em pelo menos 10 minutos. Atividade aeróbica é aquela atividade em que a gente executa, né, com oxigenação muscular, digamos assim, de uma forma mais branda, sem tanta intensidade, né? E para aqueles que buscam benefícios adicionais, né, ele recomenda que a gente possa ampliar a intensidade dos exercícios de 150 a 300 minutos semanais, ou seja, 1 hora por dia durante 5 dias da semana, que dariam os 300 minutos, né? Por isso que a gente preconiza tanto 30 minutos a 1 hora de atividade física regular, 5 vezes por semana, pelo menos, para a gente considerar uma boa eficácia e um bom resultado. Tá? E para aqueles que têm atividade, que têm uma mobilidade reduzida, se recomenda que haja uma atividade física pelo menos 3 dias da semana, claro, adaptando a condição de cada pessoa e de cada limitação. Tá? Uma outra recomendação é que as atividades de fortalecimento muscular, elas devem ser feitas pelo menos 2 dias da semana. Tá? Então, desse tempo, a gente deve focar um pouquinho a parte do fortalecimento, no mínimo esses 2 dias. E quando ele não puder realizar as atividades recomendadas por alguma outra situação, é necessário que a gente adapte o treino à capacidade funcional, né? E principalmente nesse período, né, de restrição, de limitação, de socialização, a gente consiga instruções com profissionais para que a gente execute, mesmo em casa, de uma forma regular. Então, é extremamente importante, aqui mais um adendo, né, para falar, digamos assim, enfocar o que eu já havia falado, sobre a importância de que nenhuma atividade física seja realizada sem antes ter sido feita uma boa avaliação médica ou uma orientação de um profissional da saúde, tá? Então, vamos lá falar de forma mais objetiva, digamos assim, dos benefícios da atividade física que a gente enfoca, né? Atualmente está comprovado que quanto mais ativa a pessoa é, menos limitações ela vai ter, né? Então, a gente sempre precisa pensar que envelhecer é como se a gente fosse fazer uma poupança,
A gente precisa investir na nossa qualidade de envelhecimento para que a gente possa ter melhores resultados, para que a gente possa colher esses frutos, né, de forma constante no progredir dos nossos anos, tá? Então, a prática de exercício físico regular, ela promove proteção da capacidade funcional. A gente entende aqui capacidade funcional como aquela capacidade de realizar as nossas atividades do cotidiano, né? Então, ainda sobre os benefícios, ela promove melhora da aptidão física. A aptidão física é a capacidade de realizar a capacidade funcional com vigor, com energia, minimizando assim as doenças crônicas degenerativas. E ainda sobre benefícios, a gente sabe que comprovadamente a atividade física ela é preditor de várias condições de saúde. E as que ganham mais destaque são aquelas aptidão cardiorrespiratória, pacientes que executam atividade física regular têm um melhor controle cardiorrespiratório, têm uma melhor força e resistência muscular e também uma melhor flexibilidade. De forma bem mais simplória, mas assim bem perceptível, a prática da atividade física ela promove inúmeros benefícios, dentre os quais melhora da composição corporal. Quando a gente fala composição corporal, a gente fala, né, da questão da distribuição proteica, distribuição de gordura no organismo, a capacidade de bem-estar, né, a melhora do sedentarismo, que vem afastar aí inúmeros outros problemas que venham a surgir, né? Diminuição de dores articulares. Dor articular é uma queixa muito frequente, né, dos nossos pacientes idosos. Então, é comprovado que o idoso que executa atividade física regular, ele tem um melhor controle de muitas doenças, né, articulares, artropatias, artrites, poliartralgias e consegue ter uma melhor qualidade até de controle da doença e prevenir aqueles que não têm. Aumento da densidade mineral óssea, a gente entende aqui, né, que é um fortalecimento ósseo com aqueles que executam atividade física regular, minimizando assim o risco de osteoporose, né, que aí foca numa das grandes síndromes que a gente estuda, que são as quedas. Então, aquele que tem um melhor fortalecimento ósseo tem um menor número de quedas, isso impacta em menor mortalidade, né? Então, para a gente ver o que a atividade física pode nos proporcionar a curto e longo prazo. Além disso, há uma melhora da utilização da glicose. Pessoas que executam essas atividades têm um melhor controle glicêmico, previnem diabetes, né, fazem com que haja uma melhor metabolização, uma melhor nutrição cerebral. Então, isso são inúmeros benefícios. Além disso, a gente tem uma melhora do perfil lipídico. Aqueles nossos pacientes costumam ter uma maior concentração de gordura abdominal. Então, dislipidemias atua ativamente diminuindo os riscos, minimizando riscos cardiovasculares, dentre outros. Aumento da capacidade aeróbica, que é o aumento da capacidade de você conseguir ter sua autonomia, sua independência, realizar atividades rotineiras que são de extrema importância para aquele idoso que investe na sua saúde. Melhora da força e da flexibilidade, né? Então, isso é algo que a gente também enfatiza muito. Quanto menos a gente se executa, mais a gente vai ficando rígido, né? Digo isso nós, os pacientes da terceira idade. E diminuição da resistência vascular. Quando a gente fala em diminuição da resistência vascular, a gente está falando da importância da atividade física na diminuição dos níveis pressóricos. Então, a gente vê que há uma grande porcentagem, né, que apresenta alterações de níveis pressóricos, muitas vezes são controladas só com atividade física regular, e para aqueles que já são hipertensos, a gente vê que é um impacto muito positivo. Aqueles que executam atividade física, às vezes a gente consegue até uma redução muito grande da medicação nesses pacientes, né? E como benefícios, sem falar os benefícios psicossociais, emocionais e cognitivos que nos trazem o bem-estar, a interação, né, a qualidade de vida que essas atividades podem trazer para os nossos idosos, né? E aqui, né, uma figurinha que mostra um pouquinho de espanto, só para chamar a atenção, né, que a gente não se percebe, mas um estudo recente publicado aí em 2019 mostra para a gente que a relação da atividade física, da aptidão física, para aqueles idosos que ficam sentados mais de 4 horas por dia, diminui vários fatores no organismo. Nos homens está relacionado à perda de força, perda de flexibilidade e perda de resistência aeróbica.
E nas mulheres reduz muito o equilíbrio, a agilidade, a força e a flexibilidade. Então, para quem gosta de ficar muito sentado, né, os estudos já mostram que está associado ao sedentarismo e quanto mais tempo restrito está, né, mais consequências danosas isso pode ter. Então, tanta coisa tantos benefícios que a atividade física nos traz, não há porquê a gente não executar atividade física regularmente. Para aqueles que já executam, continuem, porque o benefício ele é indiscutível, né? Em vários aspectos, como a gente vem conversando. E para aqueles que ainda não começaram, nunca é tarde, né? A gente realmente precisa começar para que a gente venha aí a ver a qualidade que a gente vai ter no seguir dos próximos dias, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre as principais atividades que são executadas, principalmente aqui na nossa região, existem várias, mas a gente vai focar um pouquinho naquelas que a gente costuma mais ver. Musculação, né? Qual o benefício da musculação? A musculação, ela está associada a um aumento da força, aumento do desempenho físico geral, consequência, previne avanços de limitações, né? E sem falar no alívio de dores crônicas, que é algo tão frequente. Lembrar, claro, que a musculação ela deve ser adequada, ela deve ser individualizada para cada pessoa, tá? Não deve haver o mesmo programa para todos os pacientes. A gente vai individualizar com a capacidade física de cada um, por isso a necessidade de um acompanhamento e uma orientação de um profissional da saúde. Né? Atividades aquáticas. As atividades aquáticas que a gente mais recomenda, que a gente vê também mais frequentemente, é a hidroginástica e a natação, que são atividades excelentes. Principalmente a gente fala muito sobre ela para aqueles pacientes que têm doenças reumatológicas, que têm artropatias, que não podem realizar atividades que tenham grande impacto. Então, a gente vê o benefício nítido dos pacientes que apresentam essa atividade regular, né? E sem falar que melhoram a saúde cardiovascular, melhora a saúde respiratória, impactam positivamente na qualidade do sono. Então, são inúmeros os benefícios das atividades aquáticas. Uma outra atividade, talvez essa, a mais realizada, digamos assim, em todo mundo, que é a caminhada. A caminhada, ela deve ser feita, como a gente já falou, regularmente, de 30 minutos a 1 hora, pelo menos 5 vezes por semana, e ajuda a prevenir muitos problemas, como obesidade, fortalece musculatura, ocasiona fortalecimento ósseo, traz aí uma melhora da capacidade cardíaca, melhora de níveis pressóricos. Então, vamos caminhar. Uma outra atividade física também que a gente pode considerar é o alongamento, tá? Inclusive é uma das atividades que a gente pode executar dentro da nossa própria casa. Com tanta restrição nesse período de pandemia, o alongamento é algo que a gente pode fazer até na sala de casa, com orientação, e aí depois a gente segue. É extremamente importante que a gente faça esse alongamento. A gente traz uma das atividades que exercem muito alongamento é o Pilates, mas ele não só alonga, como ele é um exercício resistido que traz outros benefícios. A dança. Gente, a dança é um exercício maravilhoso. Porque a dança, além de promover melhores condições dos grupamentos musculares, melhor equilíbrio, mais agilidade, melhor flexibilidade, a dança ela trabalha muito o humor, ela melhora o humor, ela melhora a condição de memória e sem falar no convívio e na interação que pode haver com essa atividade física. Então, foi isso que a gente veio conversar um pouquinho hoje, e deixo vocês aqui com uma frase desse grande poeta e dramaturgo francês, Victor Hugo, quando ele diz que vence as chamas nos olhos dos moços, mas dos anciãos vê-se a luz. De fato, vocês são grandes luzes e essas luzes não podem esquecer da importância da atividade física regular e continuar a executá-las. E aqueles que ainda não começaram, vamos começar, porque ainda há tempo da gente ter um envelhecimento com muito mais qualidade do que temos hoje. Pensemos nisso. Um abraço.